Antes de começar a falar sobre a história da linguagem C++, é importante aprender sobre a linguagem C primeiro. A linguagem C foi inventada e implementada no início dos anos 70 por Dennis Ritchie, usando um sistema operacional chamado Unix. Essa linguagem C pode ser considerada resultado de um processo de desenvolvimento que foi iniciado em outra linguagem, que era chamada de BCPL. E essa linguagem BCPL foi desenvolvida por Martin Richards, que, essa linguagem influenciou outra linguagem chamada de B, que foi inventada por Ken Thompson. E dessa forma, a gente pode considerar que C é uma espécie de evolução da linguagem B. E essa linguagem C se tornou, ao longo da época, uma das linguagens de programação mais utilizada por ser muito flexível e poderosa, além de ter sido responsável pela criação de alguns softwares famosos e, além disso, sendo base para alguns jogos da época. Essa linguagem era conhecida por ter uma performance muito boa, mas ainda assim tinha um grande problema, que era o limite quando se tratava de projetos muito grandes, que atingiam uma grande quantidade de linhas de código. E esse problema foi finalmente resolvido quando um estudioso chamado Jarny Stroup, ou algo assim, em 1980, acrescentou vários recursos na linguagem C, e dessa forma dando finalmente origem a uma nova linguagem, que na época ele chamou de C com classes, e em 1983 esse nome mudou para finalmente C++. E agora essa linguagem era, além de poderosa, com toda a flexibilidade e poder da linguagem C, ainda tinha uma alta performance com sistemas grandes. E após essa criação, essa linguagem obteve ainda mais implementações. E hoje ela tem suporte até a programação orientada a objetos, por exemplo. E atualmente a linguagem C++ é muito utilizada em faculdades e escolas de sistema de informação e ciência da computação, com o objetivo de ensinar as pessoas sobre lógica de programação e estrutura de dados. Algumas características da linguagem C++ são as seguintes. Ela é desenvolvida para ser uma linguagem tipada, ou seja, que usa variáveis com tipos específicos, como string, int, etc., e com um propósito geral, sendo tão eficiente e portátil quanto a linguagem C. Além disso, ela suporta múltiplos paradigmas e fornece ao programador escolhas, mesmo que algumas dessas escolhas sejam erradas na hora da programação. Ela é desenvolvida para que seja o mais compatível com C possível, por isso ela fornece transições muito simples para códigos em C, e ela evita fornecer facilidades que são específicas
a certas plataformas ou a certos grupos de desenvolvedores. E, por último, ela é desenvolvida para ser para ser uma para ser utilizada mesmo sem um ambiente de desenvolvimento muito sofisticado. Outra característica importante da linguagem C++ é a sua biblioteca padrão, que é basicamente a mesma do C, mas com algumas modificações para que os programadores pudessem trabalhar melhor com as novas funcionalidades do C++. E além disso, além dessa biblioteca padrão do C, ela também possui a biblioteca STL, que fornece ferramentas úteis como containers, como algoritmos e iteradores. Além disso, C++ possui pré-processamento. Então, a, os sistemas são compilados em 3 etapas diferentes. O pré-processamento, que é onde tudo se organiza para a compilação em si e, por fim, a ligação do projeto. Outra característica são os gabaritos, que são basicamente alguns mecanismos que permitem a criação de classes e funções genéricas que passam alguns tipos de dados como parâmetros, que são basicamente como modelos e templates que facilitam muito na hora de programar. E por último, C++ possui, como já foi dito, diferente da linguagem C, ele possui o conceito de orientação a objetos. Por isso, essa linguagem possui as características presentes em uma linguagem de programação orientada a objetos, como o encapsulamento, a herança, abstração, classes e funções dinâmicas, estáticas, etc. Bem, temos alguns exemplos de aplicações ou programas comerciais desenvolvidas, ou seja parcialmente, ou seja totalmente, com C++. Temos grande parte dos programas da Microsoft, incluídos o Windows XP, Windows 9X, pacote Office, Internet Explorer, Visual Studio. E também temos sistemas operacionais, como o Windows, a Apple, Solaris, Symbian, que é o sistema operacional para celulares, banco de dados como o SQL, o MySQL, aplicações web como a máquina de busca do Google, ou até mesmo o sistema de comércio virtual da Amazon. Dá para fazer também aplicações gráficas como programas da Adobe, que é tipo Photoshop, AutoCAD, até mesmo jogos gerais. A lista é bem vasta, bem enorme e poderia se estender por muitos exemplos. Atualmente o C++ é, juntamente com Java, a linguagem de programação comercial mais utilizada, mais difundida no mundo. Bem, comparação do C++ em relação a outras linguagens. Entre Java e o C++, qual você acha que tem o melhor desempenho? Embora ambas as linguagens de programação sejam bastante diferentes em seu design, tanto Java quanto C++ são vistos como os melhores players em performance. O C++ tende a ser um pouco mais rápido, e isso ocorre porque o código do Java deve ser interpretado durante o tempo de execução, o que torna os processos que a linguagem executa mais lento. Quando se trata de poder, no entanto, essas duas linguagens têm um bom desempenho, embora de forma diferente. Entre o Java e C++, qual é o mais popular? Tanto o Java quanto o C++ são super conhecidos e populares,
Enquanto C++ dominava o mercado, o Java começou a se tornar cada vez mais conhecido por volta de 2012. Hoje, o Java é amplamente visto como a alternativa mais popular, mas embora não tenha sido projetado para uso geral, ambas as línguas têm as suas próprias bases de fãs, e há muita informação disponível sobre ambas para quem procura aprender e entender alguma delas. C++ em comparação ao Python. Em um feedback geral encontrado na internet, parece que o C++ tende a ser a alternativa mais rápida entre os dois. Considera-se que o C++ seja mais rápido, principalmente porque seu concorrente Python é escrito em C. Agora que temos a pergunta da sua popularidade, qual é mais popular entre os dois? É um ponto bem difícil de se definir. Está bem claro que tanto o Python quanto o C++ têm muitos seguidores online dedicados. É provavelmente seguro dizer que tudo depende do grupo de pessoas em questão. Programadores iniciantes e novatos tendem a se ir para o Python, enquanto as pessoas que já têm alguma experiência no campo mostram muito mais interesse no C++. Eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens do C++. Uma das vantagens é a possibilidade em programação, independente seja de alto ou baixo nível, adequando-se também perfeitamente aos grandes projetos. Grandes possibilidades para a planta programação e programação genérica, além de disponibilizar para o usuário uma alta flexibilidade, portabilidade e computabilidade com C, resultando em uma vasta base de códigos. Mesmo não tendo um domínio de uma empresa, ele tem uma ampla disponibilidade em suporte, devido à grande base de desenvolvedores. Ele também tem uma tradição do C, que é o programador quem decide a técnica de programação. E ele se adapta muito bem a várias necessidades de vários programas, pois ele é uma das linguagens, se não a linguagem mais completa que já foi criada, sendo também uma linguagem altamente expressiva e lógica. E por isso, muitas linguagens criadas posteriormente, como JavaScript e outras, por exemplo, são inspiradas em C++. Eu vou falar um pouco das desvantagens agora. Uma importante desvantagem de citar é que, com a compatibilidade com C, herdou um problema de entendimento da sintaxe, assim dificultando o aprendizado e fazendo com que seja um grande período para o aprendizado. Os compiladores atuais nem sempre produzem um código mais otimizado, tanto em velocidade quanto tamanho do código. Isso é outro problema que ocorre no C++. Além de a biblioteca padrão ainda não cobrir áreas importantes da programação, como trends, conexões TCP, IP e manipulação de sistemas de arquivos, o que implica na necessidade de criação de bibliotecas próprias, próprias para tal, que pecam em portabilidade. E também, devido à grande flexibilidade no desenvolvimento, que isso deveria ser uma coisa boa, mas temos um problema que recomendam o uso de padrões de programação mais amplamente que em outras programações ou outras linguagens.